Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus que mais uma vez nós estamos aqui diante do nosso aparelho fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora deste ministério, assim como deste canal também. Aqui na minha cidade, queridos, é dia de chuva, está chovendo muito aqui na cidade de Castanhal, no Pará. Estamos no período das chuvas, inverno aqui para o norte do Brasil, né? E aqui não é diferente, estamos em período de chuva, está chovendo muito e eu estou gravando este vídeo no período da tarde. Estamos sob luz natural, né? A luz elétrica não influencia muita coisa. E se de repente este vídeo fica um pouco escuro, os amados já estão sabendo. É porque eu estou fazendo este vídeo no período da tarde e estamos sem a luz solar, tá? Uma sombra muito grande, dado o fato de que está chovendo. Queridos, vamos iniciar o nosso pequeno culto desta tarde com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de estarmos diante da Tua presença, Pai, fazendo mais um vídeo, Senhor, para este canal. Pai santo, que este canal, ó Pai, leve a Tua palavra desta tarde, leve a Tua mensagem, Pai santo, que Tu queres levar a cada um coração que Tu almeja alcançar, Pai santo. Ó Deus querido, todo aquele, ó Pai, que esteja precisando, ó Pai, de uma palavra, Senhor, de uma ação da Tua parte, ó Pai, de um socorro, meu Pai eterno, de uma bênção, Pai querido, de uma cura, de uma libertação, ó Pai santo, que esta palavra chegue, ó Pai, que o Teu socorro chegue, ó Deus, todos aqueles que Tu queira alcançar, meu Pai, com este vídeo, Senhor, com esta palavra, ó Pai Santo, que seja assim, ó Pai, como Tu quiseres, e assim, meu Pai, esta alma seja alcançada, ó Pai, esta alma seja despertada para Te buscar, para se entregar a Ti novamente, ó Pai, e que ela não venha, Senhor querido, receber apenas uma palavra, Senhor, mas que ela venha receber vida, Pai Santo, vida em abundância, Pai, salvação para a sua alma, ó Deus, liberdade, Senhor querido, para Te buscar, Senhor querido, ó Pai querido, que assim seja. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada. Jesus querido, obrigada, ó Jesus, por esta oportunidade, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Jesus, porque nós sabemos que Tu vai fazer a Tua obra nesta tarde. Se a tua vontade, Jesus querido, for alcançar um número de almas, nós temos certeza, Jesus querido, que Tu vais alcançar o Teu objetivo através desta pequena mensagem que Tu vais, Jesus querido, anunciar através deste canal. Muito obrigada por tudo, meu amigo, muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Espírito Santo é sobre Tu, Espírito Santo, e vem fazendo conforme a Tua vontade, que a Tua palavra chegue nos corações, que a Tua palavra chegue em todos aqueles que Tu necessita, que Tu almeja alcançar, que Tu planeja alcançar. Espírito Santo, o Teu plano jamais será frustrado. Espírito Santo, a Tua palavra jamais voltará vazia. Tudo aquilo, Espírito Santo, que Tu estás planejando através deste pequeno vídeo nesta tarde, Espírito Santo, Tu vais chegar ao completo desejo, Espírito Santo, de realização. Espírito Santo, Tu vais realizar completamente. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos, vamos para a nossa leitura desta tarde. O nosso ensinamento, queridos, está no livro de João, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 7, ao 1 ao 5. 1 ao 5, livro de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 5. A epígrafe diz: Jesus, o bom pastor.
O versículo 1 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos esclareça nesta tarde o que Ele quer nos falar, nos ensinar, através desta pequena palavra que Ele está nos dando neste momento. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, meu amigo, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque tu queres nos despertar nesta tarde. Espírito Santo, portanto, faz a tua obra e que esta palavra alcance profundamente os nossos corações. Espírito Santo, vai lançando por terra todo e qualquer impedimento, qualquer coisa, Espírito Santo, que venha querer impedir que esta palavra entre na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, totalmente no nosso ser. Espírito Santo, que o teu objetivo seja alcançado através desta palavra, e todo aquele, Espírito Santo, que tu queres que ouça desta palavra e receba, Espírito Santo, que assim aconteça. Muito obrigada em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, esta epígrafe ela diz assim: Jesus, o bom pastor. Quando nós lemos esta pequena mensagem a respeito de um bom pastor, nós logo sabemos que esta palavra fala a respeito de Jesus. Um bom pastor de ovelhas com estas características aqui, que cita esta passagem, só pode ser Jesus. Porque a passagem não está falando de um pastor natural, está falando de um pastor sobrenatural. Um pastor de ovelhas, que só Jesus pode ser. O versículo 1 do capítulo 10, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Lembrando, queridos, que quem cita, quem fala estas palavras aqui é o próprio Jesus. Quando você lê o Evangelho de João no capítulo 10, a partir do 1, Jesus fala muito dentro deste capítulo, você logo vai ver que quem estava falando era o próprio Jesus. E quando ele começa aqui o capítulo 10, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha como é este negócio, queridos. Que necessidade teria um pastor de saltar pelas paredes de um curral, se ele é o pastor das ovelhas, se ele cuida das ovelhas, se ele é conhecido das ovelhas, se o porteiro conhece ele? Não tem necessidade de um pastor saltar por sobre as paredes de um curral, se ele já é conhecido, o pastor daquelas ovelhas. Mas o que Jesus diz aqui? Aquele que não entra pela porta é ladrão. Agora, por que alguém entraria, aliás, no curral, saltando por cima do curral, da cerca? Com que interesse alguém faria isso? Uma pessoa que não é conhecida, das ovelhas, uma pessoa que não tem por cargo cuidar daquelas ovelhas, que vai ali na intenção de roubar,
Assim, nós caracterizamos o ladrão. Olha a diferença do pastor para o ladrão. Qual é o interesse do pastor? Cuidar das ovelhas, tomar de conta das ovelhas, né? Levar as ovelhas para o aprisco, levar as ovelhas para se alimentar, para tomar água, para tomar sol, ou seja, cuidar das ovelhas. Qual é a intenção do pastor? Cuidar das ovelhas. E quando se trata de um bom pastor, já sabe que aquele pastor, ele vai fazer da melhor maneira este serviço, cuidar das ovelhas. Mas aqui Jesus está falando de um pastor que está fazendo com tanto carinho que ele conhece as ovelhas pelo nome e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele está falando de quem? De um bom pastor. Um bom pastor que conhece as ovelhas muito bem, que cuida das ovelhas muito bem, a ponto das ovelhas o conhecerem também profundamente. E quando ele fala do ladrão, ele fala de alguém que entra pelos muros para quê? Que salta por cima do curral para quê? Para roubar. Agora, com que interesse um salteador roubaria uma ovelha? Que, segundo aqui a narração de Jesus, a descrição de Jesus, a ovelha não conhece este pastor. Aliás, a ovelha não conhece esta pessoa. Ao invés da ovelha correr para ela, a ovelha corre dela. Olha que diferença de um ladrão para um bom pastor. Olha a distância que tem. O versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora, queridos, uma pergunta aqui. De que pastor Jesus está falando e de que ovelhas? E de que salteador, de que ladrão Jesus está falando? Jesus, queridos, quando ele cita esta parábola aqui, esta comparação aqui, ele está falando primeiro, não no âmbito material, e sim no âmbito espiritual. Quando ele se refere a ovelhas, ele se refere a almas. Não, irmã, ele está se referindo a pessoas, ele está se referindo a almas, a espírito que contém nas pessoas, que habita nas pessoas. E quando ele fala do bom pastor, ele fala dele mesmo. E quando ele fala de ladrão e salteador, ele fala do inimigo das nossas almas. Mas não obstante, Jesus também está fazendo uma comparação ao bom pastor material, sim, aquela pessoa que é destinada por Deus para cuidar das almas, para cuidar das ovelhas, e está falando também daqueles que destinado pelo Senhor para ser, e às vezes nem é, tem muita gente que se coloca no lugar de pastor e não é chamado por Deus, não é ungido por Deus, não é estabelecido por Deus, mas ele se coloca no lugar de pastor. E muitos hoje em dia, meus queridos, estão fazendo isto. Para ser sincero, nós sabemos todos que tem mais salteador do que pastor. Ixi, vai longe a diferença. A quantidade de ladrões e salteadores é bem maior do que pastores trazidos pelo próprio Deus para cuidar das suas ovelhas. Então, queridos, quando Jesus fala dos salteadores, ele fala do inimigo das nossas almas, mas ele fala também de pessoas que às vezes é chamado por Deus para tomar conta das suas ovelhas e age pior do que o salteador, e muitas vezes são pessoas que nem são chamados por Deus, mas se colocam como pastor, mas na realidade são salteadores. E como é, queridos, que nós vamos saber? Como é que nós temos condição de saber quando se trata aqui do âmbito espiritual? Quando é que nós vamos saber que nós estamos sendo cuidados ou pelo bom pastor ou pelo ladrão salteador?
Quando é que nós vamos saber? Queridos, nós não temos como saber se nós não tivermos intimidade com Deus. Não vamos ter noção de quando nós estamos sendo cuidados por um pastor estabelecido por Deus, que nos leva aos cuidados do próprio Jesus, ou por uma pessoa que não é estabelecida por Deus e que nos leva às mãos do próprio inimigo das nossas almas. Se nós não tivermos uma íntima comunhão com Deus, para nós vivermos uma vida espiritual, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e diante das trevas, que não vamos ter como saber. Porque aqui Jesus, ele está falando de um rebanho espiritual de almas, que são verdadeiras ovelhas, que conhece o seu pastor, que conhece a sua voz e que lhe obedecem. E estas ovelhas, quando ela tem intimidade com Deus, esta ovelha, quando ela tem intimidade com Deus, quando ela entra no sobrenatural de Deus, ela conhece, ela sabe quem é Jesus, como ele age, de que maneira ele age, ou seja, ela conhece a sua voz, pela intimidade que ela tem com Jesus. Ela conhece a sua voz. Ela sabe de que maneira ele cuida, de que maneira ele age. E olha aqui, queridos, continuando aqui o versículo 3 diz assim: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atraz para fora. O que este versículo está dizendo aqui, queridos? Que não tem como você conhecer o bom pastor que é Jesus se você não tem íntima comunhão com ele. Se você não tem um relacionamento amoroso com ele. Porque o que é que Jesus está falando aqui, queridos? Ele está falando de um relacionamento amoroso entre o pastor e as suas ovelhas. Da mesma maneira que o pastor, que este bom pastor que é Jesus, da mesma maneira que ele ama as suas ovelhas tão grandemente, que ele cuida tão profundamente dessas ovelhas. Da mesma maneira que ele age com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado para as suas ovelhas, demonstrando uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação de intimidade com as ovelhas, que ele diz aqui, olha, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. O que ele está dizendo? Que este pastor é conhecido do porteiro, né? Por quê? Porque este pastor, ele é trazido pelo dono das ovelhas. Se ele não for o dono aqui, Jesus é o próprio dono. E ele é estabelecido no serviço para cuidar daquelas ovelhas, ou sendo ele mesmo o dono, ou sendo colocado por alguém. Por quê, queridos? Quando se trata do pastor Jesus, ele mesmo é o dono. Mas quando se trata de um pastor ser humano, ele tem que ser colocado pelo dono, né? Então aqui nós temos dois tipos de pastor: o próprio Jesus e o pastor, pessoa material, que é colocada espiritualmente pelo Pai, que é dono das ovelhas, por Jesus, que é dono das ovelhas. Então, queridos, quando se trata do pastor Jesus, ele mesmo é o dono. E ele trata estas ovelhas com toda esta intimidade. Então, ovelha que é ovelha, queridos, só é ovelha quando ela tem esta intimidade com Jesus. Quando ela não tem, queridos, ela não passa de bode. Porque Jesus trata como ovelhas aquela alma que lhe ama, que lhe obedece e que anda nos seus caminhos. Jesus é claro em dizer aqui que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e elas caminham atrás dele. Como é que você vai ser ovelha, querido? Isto é das ovelhas agirem desta maneira. É a atitude das ovelhas, porque a ovelha é um animal doce,
é um animal tranquilo, é um animal manso, é um animal obediente, é um animal frágil. Um pastor que conhece a ovelha e cuida das ovelhas, ele sabe o que é uma ovelha. Por isso ele tem que tratar com todo o carinho, porque a ovelha ela é muito frágil. Então uma ovelha, para ser ovelha do rebanho de Deus, queridos, tem que ter estas características. Se você não tem estas características de ovelha, destas ovelhas que Jesus está citando aqui, característica de uma ovelha, você não é ovelha do rebanho de Cristo, queridos. Não é. Porque as ovelhas são obedientes, as ovelhas são mansas, as ovelhas, elas são tranquilas, elas são frágeis. Quando nós não somos assim, queridos, temos muito que está dentro da mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós sermos trabalhados, para sermos como estas ovelhas que fazem parte do aprisco do Senhor. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Quando não se trata do pastor Jesus, mas se fala do pastor, pessoa natural estabelecido pelo próprio Deus para cuidar das ovelhas, este pastor natural, queridos, este pastor homem de Deus, ele tem que levar estas ovelhas ao bom pastor que é Jesus. Ele é o pastor material que tem que levar as ovelhas a conhecer o pastor sobrenatural que é Jesus. Para que estas almas se tornem ovelhas espirituais, porque Jesus, queridos, ele tem ovelhas espirituais. Apesar do cuidado espiritual de Jesus saltar para o material, mas Jesus é um pastor espiritual. Então, o pastor material, se ele é um bom pastor estabelecido por Deus, ele tem que levar as ovelhas ao bom pastor espiritual que é Jesus. Então, queridos, este versículo 3, ele está falando isto aqui. Das características, primeiro ele fala das características do bom pastor. E depois ele fala, no mesmo versículo que ele fala das características do bom pastor, ele fala também das características da ovelha. Então, para ver essa relação, queridos, profunda entre pastor e ovelha, entre Jesus e nós, digamos assim, e as nossas almas, tem que haver, queridos, essa união, essa comunhão, esse relacionamento amoroso entre o Jesus e nós e Jesus. Porque se nós não formos como ovelhas, queridos, jamais nós seremos ovelha do rebanho de Jesus. O versículo 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha que maravilha! Queridos, o bom pastor Jesus Cristo, ele nos trata com tanto carinho, ele nos trata com tanto amor, ele nos propõe essa intimidade tão grande, queridos, que ele compara a um pastor cuidando das suas ovelhas. Mas veja, nesta passagem aqui, quanto amor recíproco, quanta reciprocidade há entre o bom pastor e as suas ovelhas, entre as suas ovelhas e o pastor. Aqui cita não só as qualidades do pastor, como a qualidade das ovelhas. Este versículo 4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas fazem o quê? Segue. Olha. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Por quê, queridos? Que as ovelhas seguem este bom pastor porque elas conhecem a sua voz. E como é que as ovelhas vão conhecer a voz do bom pastor se elas não conhecem o próprio bom pastor? Se elas não conhecessem o pastor, queridos, que os ama, que os cuida tão bem, como elas seguiriam? Mas por que aquela ovelha conhece? Dado a intimidade, o relacionamento amoroso, maravilhoso deste pastor para com estas ovelhas. É um amor tão sem maldade, é um amor tão sincero, tão puro. O amor de Jesus por nós, queridos, que ele compara a um bom pastor. E assim tem que ser o nosso amor para com Jesus. Também
um amor sincero, um amor puro, um amor desmedido, que leva as ovelhas a obedecerem, a conhecerem, a seguirem este bom pastor. Então, queridos, esta passagem, ela fala de um profundo relacionamento, tempo de relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas e o pastor. É com este relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, queridos, que nós temos condição de sermos trabalhados para sermos uma ovelha que obedece a Deus, que conhece a sua voz, que segue atrás dele. Olha que maravilha! Que passagem linda, queridos, falando de um amor tão perfeito, tão profundo entre um bom pastor e as suas tão amadas ovelhas. E Jesus, ele está citando isso como exemplo do amor dele para conosco e como deve ser o nosso amor para com ele. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. E ele está dizendo: o bom pastor cuida das ovelhas, o bom pastor ama as ovelhas, o bom pastor faz o melhor que ele sabe, que aquelas ovelhas precisam, que aquelas ovelhas gostam, ele faz o melhor, né? Então, queridos, o que ele está dizendo? Que nós também, como ovelhas, temos que ser recíprocos. Temos também que agir da mesma maneira para com Jesus, nos rendendo aos seus cuidados, nos rendendo a obedecer a sua voz, nos rendendo a andar nos seus caminhos, a seguir Jesus por onde quer que seja. Porque Jesus, como bom pastor, ele sabe o que é melhor para nós. O versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, a voz do Espírito Santo, ela é única. A voz do Espírito Santo é a qual nós temos que conhecer profundamente, queridos, e muito, muito minuciosamente. Porque este salteador, queridos, ele é exímio enganador. E muitas vezes, querido, mesmo na nossa intimidade espiritual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o inimigo vem nos enganar, querendo se comparar com a voz do Espírito Santo, com a voz do Pai, a voz do Filho. Então, queridos, ainda mais por esta razão, nós precisamos de muita intimidade com Deus. Para nós sabermos, queridos, diferenciar espiritualmente qual é a voz do Pai, do Filho e do Espírito e a voz do inimigo que vem nos enganar. Para isso, querido, a necessidade de, assim como estas ovelhas, nós conhecermos bem quem é o nosso pastor, nós conhecermos bem de que maneira ele nos trata, nós conhecermos bem a maneira que ele fala conosco, nós conhecermos bem por onde ele quer que nós andemos. Isto aqui, querido, Jesus está citando no âmbito espiritual. Ele está usando um exemplo, uma comparação material de um pastor para com suas ovelhas, das ovelhas para com o pastor. Ele está usando este exemplo para nos falar do nosso relacionamento espiritual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, queridos, a necessidade que o nosso relacionamento com a Trindade seja desta maneira, envolvida em um amor muito grande, envolvida em uma reciprocidade muito grande, envolvida em uma obediência muito grande. Porque, queridos, quando você vê Jesus detalhar aqui, descrever o comportamento do pastor e o comportamento das ovelhas, o que é que nós vemos? Que Jesus fala profundamente do cuidado do pastor para com as ovelhas, do amor do pastor para com as ovelhas, da maneira que o pastor conhece as ovelhas, que chama pelo nome e sabe muito bem tanto do que a ovelha precisa como do que a ovelha gosta. E quando Jesus descreve a atitude do comportamento das ovelhas, ele só fala em obediência. As ovelhas
conhece a voz do pastor, as ovelhas seguem o pastor, as ovelhas não seguem de modo nenhum o estranho, elas só seguem o pastor porque elas conhecem a sua voz. Ou seja, ele está falando da obediência das ovelhas, da entrega total das ovelhas. Um relacionamento tão maravilhoso que a ovelha não conhece outra voz. Aqui no versículo 5 diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. O que Jesus está falando? Que nós temos que ter com ele, queridos, um relacionamento tão íntimo para conhecer perfeitamente a sua voz. E mais, um relacionamento só com ele, apenas com ele, jamais procurar nos relacionar com outra coisa que não seja o que estiver dentro da vontade de Deus. Para quando vier outras vozes nos nossos ouvidos, outras vozes nas nossas vidas, a gente logo dizer, essa voz não é de Jesus. Jesus não ia querer que eu fizesse um negócio desse. Jesus não ia querer que eu andasse por um caminho desse. Jesus não ia querer que eu ouvisse esta pessoa estranha. Não, queridos. Jesus, ele quer que nós o conheçamos, ele, só ele, muito bem, a ponto de nós reconhecermos quando vier o enganador nos enganar. Porque, queridos, assim como o maligno, o inimigo espiritual das nossas almas, muitos homens, muitas pessoas, queridos, fingindo ser pastor, e como tem hoje em dia. Pessoas fingindo ser pastor da sua alma, mete conversa na sua cabeça. E você, por não ter íntima comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você acha que é o Pai. Você acha que é o Filho, você acha que é o Espírito Santo e vai. Por quê? Porque está faltando o íntimo relacionamento amoroso entre você e a Trindade, para que você reconheça somente a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando isso não acontece, meu querido, o inimigo vem fingindo ser bom pastor e ele lhe leva na conversa. E quantas almas têm se perdido, queridos, por não ter esta tão profunda intimidade com Deus? Somente com ele, somente com o Filho, somente com o Espírito Santo, a ponto de qualquer outra voz ser desconhecida. E quando nós vermos, irmão, que aquele que está nos chamando, se colocando em lugar de pastor das nossas almas, não está de acordo com a voz de Jesus, com os mandamentos de Jesus, com os caminhos de Jesus, queridos, jamais nós temos que seguir. Por isso, queridos, o que o Senhor quer com esta passagem, com esta parábola aqui, o que ele quer, queridos, é que nós venhamos a cultivar com ele este íntimo relacionamento amoroso. Para que nós venhamos a conhecer tão profundamente ele, a ponto de reconhecer quando não for ele que estiver falando conosco, seja de maneira espiritual, seja de maneira material, porque nos tempos de apostasia, queridos, em que lobos salteadores é o que mais tem por aí, o que ele quer é a sua lã, é a sua carne, é o seu osso, é o seu miúdo, enfim, as entranhas. Em tempos de ladrões salteadores, como nós estamos tendo hoje em dia neste tempo de profunda apostasia, cuidado, queridos, cuidado. Busque profunda intimidade com Deus, a ponto de você saber reconhecer a voz da Trindade e não ir atrás de ladrões salteadores. Muito cuidado. Quando você aceitar Jesus e se colocar para ser um servo de Deus, um filho de Deus, a pleitear pela salvação, busque intimidade, queridos. Busque intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Busque pela oração, pelo jejum, pela palavra.
busque intimidade com Deus, porque o inimigo, queridos, é o enganador voraz. E quando ele consegue enganar a sua alma, querido, enganar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, cuidado com o que ele vai poder, com o que ele pode fazer com você. Primeiro, ele pode conduzir a sua alma direto ao inimigo, quando era para ele conduzir aos braços de Jesus. Muito cuidado. Muitas pessoas, querido, hoje em dia estão servindo o salteador, servindo o ladrão, achando que estão servindo a Deus. Mal sabem que as suas almas estão entregues nas mãos do inimigo das nossas almas, queridos. Não vamos permitir que coisas como esta venham acontecer conosco, porque o nosso bom pastor nos ama tão profundamente a ponto dele nos tratar com tanto carinho. Quando Jesus descreve aqui esta passagem, ele fala dele mesmo, mas ele também, além de se descrever, ele também descreve quem são as suas ovelhas. E não poderemos, queridos, ser ovelhas do pasto do Senhor, do aprisco do Senhor, se não estivermos dentro desta comunhão profunda, a ponto de nós obedecermos a voz, obedecermos o caminho, obedecermos, enfim, tudo o que ele nos propõe para que nós possamos andar. Que palavra maravilhosa, queridos. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta tão linda palavra de hoje à tarde. E que esta palavra venha entrar nos nossos corações, na alma, no espírito, na mente. Venha realmente habitar em nós esta palavra, nos moldando, queridos, conforme a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos realmente ser ovelha do seu rebanho. Glórias a Deus, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Que maravilhosa porção, meu Pai. Oh, meu Pai Santo, muito obrigada. Que esta palavra venha ficar nos nossos corações. E nós venhamos lembrar sempre, oh Pai, de que pastor maravilhoso é Jesus, oh Pai Santo. E com que amor tão grande, oh Pai, nós somos tratados por Ele. Oh Pai Santo, que nós busquemos sempre ser esta ovelha. Oh Jesus querido, meu Pai amado, não vamos poder ser esta ovelha, ó Pai, se nós não nos entregarmos inteiramente, Pai Santo, nas Tuas mãos. Oh Pai querido, que nós possamos responder, corresponder, ó Pai, este amor que Tu tens para conosco. Oh Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Que esta palavra possa alcançar, Jesus, todos aqueles, Jesus, que Tu deseja alcançar. Oh Jesus maravilhoso, é tempo, Jesus, de nós não sermos religiosos, mas sermos esta ovelha que busca íntima comunhão contigo a ponto de ouvir a Tua voz e andar pelos Teus caminhos, porque tem muito salteador, conduzindo almas e mais almas para o inimigo das nossas almas e não para Ti, Jesus. Oh, Jesus Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada pela Tua palavra. E que as coisas sejam deste jeito, Espírito Santo, desperta, queridos, que esta palavra alcance, que esta palavra venha despertar o interesse em muitas almas para ser verdadeiramente ovelhas, pertencendo ao aprisco do bom pastor. Ó Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Eu quero te apresentar, Espírito Santo, todo aquele que ver e ouvir deste vídeo, que esteja precisando de um socorro, precisando de uma libertação, precisando ser guiada verdadeiramente para o teu aprisco. Espírito Santo, meu querido, vai alcançando, vai fazendo, vai libertando, vai curando, vai abençoando, Espírito Santo, tirando das garras do adversário e conduzindo, Espírito Santo, ao aprisco que vai morar no céu. Glórias a Deus e aleluias. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, se você chegar neste vídeo e sentir no seu coração de se inscrever neste canal, se inscreva, queridos. Dê o seu like, comente. Nós estamos com uma pequena dificuldade. Os nossos vídeos não estão sendo mostrados, eu acredito que seja. Tá no começo de novo, tivemos que recomeçar tudo, talvez seja por isso. Mas estamos confiando no Senhor, que esta obra pertence a Ele, que Ele vai fazer conforme a sua vontade.
Mas você achando esses vídeos, querendo se inscrever, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e ore por nós. Venha junto conosco fazer esta grande obra que é levar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação novamente, que é sobre a face da terra, desbancando as obras do inimigo. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor vos abençoe. Glórias a